E eu quero estar orando por essa mulher preciosa, que tem um coração lindo, um coração disposto a servir ao reino e que ama verdadeiramente cada um de nós. Tenha certeza que aqui você tem também uma amiga que você pode contar em todas as horas. E louva a Deus por você ter aceitado o convite. Eu falei para Carol, me socorre, por favor, que devido à dengue, essa semana não foi possível estar aqui hoje ministrando, mas eu tenho certeza que em tudo há um propósito e que nós seremos tremendamente abençoados pela palavra que o Senhor vai transbordar através da pastora Carol nesta noite. E então, feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Paizinho, muito obrigada, Deus, pela vida da pastora Carol. Senhor, obrigada, Deus, por ela estar aqui, Senhor, neste momento, Senhor, para trazer a palavra que o Senhor ministrou ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que ela venha, Senhor, continuar sendo um canal de bênção em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, move o teu sobrenatural através da vida dela. E que nossos corações, Senhor, venham ser, Senhor, corações aos quais venham ser semeados, Senhor, plantados, Senhor, sementinhas em solo férteis. E que venha dar frutos, Deus. E que a palavra, Senhor, que nós vamos receber nessa noite através de sua vida, Deus, venha mover o sobrenatural em nós e através de nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir para a salinha, tá? Som. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite a... Som. Boa noite a todos, estão todos me ouvindo? Pode ficar à vontade, se assentar. Vamos continuar com uma parte especial da nossa celebração, que é a palavra do Senhor. Hoje um culto especial, culto de Dia das Mães, né? Como a pastora Karine falou, Carol, ministra para mim, eu não vou conseguir, estou com dengue, não vou conseguir me preparar. E aí, na minha cabeça, então vamos fazer uma ministração sobre mãe, Dia das Mães. E preparei a palavra, meditei, Maria, vamos falar sobre Maria. Mas essa noite o Senhor me inquietou o coração e eu não dormi, rolei na cama a noite inteira. E o Senhor, ao acordar, o Senhor falou, sabe aquela palavra que foi tão dura para você? Ministra ela hoje. Daí eu acordei e falei, amor, eu não vou conseguir pregar sobre as mães, sobre Maria. Senhor, quer que eu pregue outra coisa? O que eu faço? Eu prego sobre Maria ou eu ministro aquilo que o Senhor falou no meu coração? E eu tentei encaixar, não deu. Então eu decidi trazer aquilo que o Senhor falou comigo. E é difícil a gente fazer aquilo que o Senhor fala conosco, porque muitas vezes aquilo que o Senhor pede para nós fazermos é aquilo que tanto doeu em nós. Então, que nós possamos estar atento ao calendário do Senhor. Muitas vezes a gente faz planos, os nossos planos. A gente faz as nossas vontades. E o Senhor vem e fala, não, meu filho, é por aqui que eu quero que você caminhe. Então, que nós, na nossa vida, né, começando por aí, nós possamos estar atentos ao calendário do Senhor, à agenda do Senhor. Que nós possamos fazer todos os dias aquilo que o Senhor pede para nós fazermos. Às vezes, algumas situações vai ser difícil, vai dar vergonha, vai dar medo, mas o Senhor é quem está falando. Então, Ele vai dar coragem, capacidade, ousadia e sabedoria. Então, vamos para a palavra. Abre o seu coração. Deixe o Senhor falar com você. Não sou eu que estou falando, é o Senhor. O Senhor, Ele quer falar conosco algo muito especial sobre descanso, sobre descansar nele. O tema do nosso ano é Vivendo um Novo Tempo. Nós já falamos sobre identidade. Identidade tem a ver com propósito. Para vivermos do propósito, precisamos ter uma identidade definida no Senhor. Falamos sobre paternidade. Para vivermos o propósito, vivermos um novo tempo, nós precisamos saber quem Deus é para nós. E Deus é um pai de amor, um pai que nos cuida, um pai que nos corrige também. Então, que nós possamos estar atentos no que o Senhor fala conosco. E aí, na semana passada, nós falamos sobre, mesmo em meio ao vale, que nós possamos clamar pela presença de Deus em nós. E aí sim, nós conseguiremos ter descanso para a alma. E hoje eu quero falar sobre liberando os pesos. Nós vamos ter descanso, nós vamos viver um novo tempo, nós vamos viver a paternidade, nós vamos viver a identidade. E às vezes vão ter pesos assim como esse, todos os dias nas nossas costas. Maiores, talvez menores, mas eles vão estar aqui incomodando.
Talvez agora não está me incomodando, mas com o passar dos dias, com o passar dos anos, vai acabar cansando. E nós vamos começar a caminhar assim. E aí passa anos e anos e o peso continua maior. Porque quando eu não libero, só vai acumulando. E vai vir mais peso. E eu vou andando, seguindo a minha vida. E os pesos vão me puxando para baixo. E aí chega um ponto da nossa vida que nós precisamos decidir liberar os pesos. Porque o Senhor, Ele pega os nossos pesos, mas a partir do momento que nós largamos Ele. O Senhor, Ele não vem e arranca de nós. E muitas vezes esse peso a gente carrega com tanto gosto, segura firme com as duas mãos, porque às vezes esse peso é bom, é confortável. Eu estou aqui meio carcundo, mas é mais difícil largar. Porque largar os pesos requer renúncia, requer uma vida de integridade, de inteiramente ao Senhor. E aí a gente passa anos e anos vivendo uma vida pesada, uma vida sobrecarregada, uma vida sem descanso para a alma. Porque às vezes a gente cansa, mãe cansa, passa o dia inteiro, assim como as meninas apresentaram. Pai cansa também, trabalhar cansa, servir ao Senhor também cansa. A gente fica cansado, às vezes, né, correria do dia a dia, mas é tão doloroso, é tão difícil quando a gente deita para descansar. O nosso corpo até descansa, mas a nossa alma não. É tão difícil quando a gente dorme uma noite de sono de 8 horas e a gente acorda cansado. Mas não é uma canseira física. É uma canseira que a gente nem sabe explicar. Por que eu estou assim? Porque são esses pesos de estimação que estão ali, fazendo com que a gente fique cansado e sobrecarregado. E aí eu gostaria de ler com vocês Mateus 11, 28 e 29, e a gente vai ter a resposta de Jesus para nossas vidas, sobre esse cansaço, sobre esse peso que a gente carrega todos os dias nas nossas costas, talvez que nos impedem de viver o sobrenatural, impede de vivermos o propósito do Senhor. E aí Mateus 11, 28 e 29, Jesus diz assim. E aí primeiro a gente vai entender o contexto. Vamos entender o contexto dessa palavra. Jesus está lá no templo com os religiosos, com os mestres da lei. E aí aqueles mestres, eles eram como se fossem os deuses das pessoas, os juízes das pessoas. As pessoas, elas pagavam pelos pecados, indo lá, oferecendo sacrifício. E aquilo lá já estava uma bagunça. E aí Jesus fala para aquela cúpula religiosa que eles estavam colocando peso sobre as pessoas. Aí mais para frente, no capítulo 23, 17, diz que Jesus alerta os fariseus que eles estão na porta. Eles não entram e nem deixam as pessoas entrar. Estão ali, travando, embarreirando, colocando peso sobre as pessoas. E aí, muitas vezes, nós colocamos peso sobre nós. Né? Então, Jesus vem dar essa resposta, diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomam sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Venham a mim, lançam a mim tudo aquilo que está pesado, tudo aquilo que está sobrecarregado, e Ele vos dará descanso. Talvez esses pesos a gente tenha entregado numa festa, entregado para pessoas erradas, entregado em momentos errados, longe do Senhor. E aí a gente não encontra descanso. Mas Jesus diz assim: entregam, venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O único que pode dar descanso para nossas almas é o Senhor, é Jesus. E Ele fala para nós irmos até Ele, entregarmos a Ele, darmos aquilo que está pesando, aquilo que está incomodando, e nós encontraremos descanso para a nossa alma. E aí, tem alguns pesos. Eu coloquei alguns aqui,
mas você vai se identificar com talvez outros. E alguns pesos que a gente precisa liberar. Você vai aí refletindo qual é o peso que você precisa liberar para viver. E o primeiro peso que eu tiro aqui é o peso do medo. O peso do medo. Quantas vezes nós temos medo de nos entregarmos ao Senhor por completo? Porque quando a gente se entrega ao Senhor por completo, nós abaixamos a guarda a Ele. E aí nós damos o controle da nossa vida para Ele. E a gente tem medo. O medo nos impede de chegar até o Senhor. Não há nada mais que atrapalhe na nossa vida que o medo. Nós vamos ter medo na nossa vida, medo de altura. Eu tenho medo de altura. Medo de andar de avião, medo de injeção, medo de barata. É normal termos medo. Nós passamos a nossa vida com medos. É comum. Mas a coragem não é a ausência do medo. A coragem é ir e fazer mesmo com medo. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas têm medo de se entregar ao Senhor por completo. Eu conheci uma pessoa em outra cidade que ele tinha medo de se entregar ao Senhor, porque ele tinha que deixar algumas coisas para trás. E isso muitas vezes nos afasta do Senhor, porque ele ia ter que mudar de vida, ele ia ter que largar alguns amigos, ele ia ter que largar algumas práticas. E ele tinha medo, porque a partir do momento que ele se entregasse para o Senhor por completo, tudo aquilo já não faria mais parte da vida dele. Então, o medo fez ele acomodar. O medo fez ele ficar longe do Senhor. O medo impediu ele de estar perto do Senhor. Porque ele tinha medo de largar aquela vida que talvez era confortável para ele. Porque estar aos pés do Senhor requer renúncia. Viver para o Senhor requer renúncia. E dói, mas é tão prazeroso. E aí, muitas vezes, nós estamos deixando o peso do medo tomar conta da nossa vida. E estamos tendo medo de nos entregarmos ao Senhor por completo. Então, hoje, eu gostaria de fazer um convite para você. Decida hoje largar o peso do medo. É uma bagagem a menos na sua sacola dos pesos. Decida hoje entregar esse peso ao Senhor. E qualquer peso que é semelhante a esse, reflita aí. Qual é o peso que tem impedido você de estar próximo do Senhor? Entregue no altar dele. E aí, outros pesos, nós vamos andando na nossa vida, nós vamos liberando pesos, mas nós vamos colocando outros. Porque nós estamos vivendo e a vida é sujeita a isso. Descarregar e carregar, descarregar e carregar. Mas ainda bem que Jesus morreu na cruz. E Ele falou que era para nós depositarmos os pesos nele. Então, toda vez que essa sacola enche, eu tenho a oportunidade de estar no altar do Senhor, estar no meu quarto, estar em qualquer lugar. E o sangue dele lavar-me. E eu conseguir liberar mais alguns pesos. E aí, um peso que eu gostaria de convidar você a liberar é o peso do orgulho. Já falamos aqui sobre orgulho na série Identidade. E esse peso é doloroso. E o maior exemplo de orgulho que nós vemos na palavra, na Bíblia toda, é Satanás. O orgulho, Satanás, ele era um anjo. Ele era o regente do coral, lá, regente dos anjos, da música. E ele achou que ele era maior que o cargo que ele tinha no céu. Ele achou que ele poderia ser mais do que ele era. E aí, tomado de orgulho, ele quis ser maior que Deus. Sim, Satanás quis ser maior que Deus. E ele conseguiu corromper 1/3 dos anjos do céu. E todos caíram. E aí Satanás se tornou um anjo caído. E todos os dias, hoje ele sussurra em nossos ouvidos os nossos erros, a nossa falha, os nossos pesos. Às vezes aqueles pesos que a gente não consegue entregar ao Senhor. E aí outro exemplo na Bíblia que a gente vê sobre orgulho,
foi Saul, o primeiro rei de Israel. Ele começou bem, mais ou menos, né? Porque o povo decidiu por um rei, Deus não permitiu, mas livre-arbítrio, faça a vontade que vocês querem, e eles levantaram Saul. E chegou um tempo que Saul levantou uma estátua para ele, em nome dele. E aí Deus se desagradou porque o orgulho já estava tomando conta da vida de Saul. E quando Saul levantou outro rei, que era Davi, Saul tentou matar Davi, perseguiu Davi. E é isso que o orgulho faz na nossa vida. O orgulho mata, o orgulho destrói, o orgulho derruba. O orgulho nos lança na lama, o orgulho nos lança no pó. Quantas vezes nós temos vivido a nossa vida com orgulho, de acharmos que nós somos bons o suficiente para não sermos filhos de Deus, bons o suficiente para não prestarmos conta ao Senhor. E o orgulho vai tomando conta, e Satanás é o pai do orgulho. Então que nós possamos tomar cuidado com esse peso, o peso do orgulho. E que nós possamos decidir hoje entregar esse peso aqui, no altar do Senhor. E viver uma vida plena, viver uma vida em santidade, sem orgulho. Porque o orgulho mata, o orgulho destrói. E aí, esse peso aqui, que difícil. Que difícil carregar esse peso. Que doloroso é carregar esse peso. O peso da ofensa. Sabe quem carregou esse peso? Jesus. Jesus carregou esse peso em nosso lugar, em seu lugar. Você não precisa carregar esse peso. O peso da ofensa. Não. Você não precisa carregar. Jesus carregou em seu lugar. Quando Jesus estava lá na cruz, todos jogavam pedras, falavam, gritavam: você não é filho de Deus, então saia daí, tire esses que estão aí crucificados. Você não se diz o rei dos judeus, o filho de Deus, então se salve, saia daí. E Jesus mesmo assim persistiu, porque Ele carregou os nossos pesos. E hoje, você não precisa mais carregar o peso da ofensa. Olha só, a ofensa é o sussurro de Satanás contra nós. Mas Deus grita hoje o amor dele lá do céu para com você. Então escute a voz certa. Não dê ouvido para as vozes erradas. A ofensa é o sussurro de Satanás. Esse mesmo Satanás que foi tomado por orgulho e foi expulso do céu. Esse mesmo que coloca vozes de ofensa. E muitas vezes a gente dá ouvido. Nós damos ouvido para isso. E aí nós carregamos esse peso, dia após dia, dia após dia. E esse peso corrói. E aí a gente precisa entender que a justiça vem de Deus. A justiça vem do Pai. Você tem um Pai. E você pode contar tudo para Ele. É Ele quem vai resolver esse problema na sua vida. É Ele quem vai resolver o problema da ofensa que você passa, que você está passando. Jesus passou por amor a nós. E nós não precisamos mais passar pelo peso da ofensa. Então decida hoje largar esse peso no altar do Senhor. É tão difícil quando as pessoas falam coisas ao nosso respeito. E às vezes essas coisas nem sequer são verdade. É tão difícil viver com a ofensa. Mas a ofensa é um peso que a gente decide carregar. Porque quando a gente entrega para o nosso Pai, é Ele quem resolve. É Ele quem luta por nós. Nós não precisamos lutar. E aí mais um peso que nós podemos tirar aqui hoje é o peso da insegurança. Ah, esse peso é muito pesado. Esse peso nos impede de viver tantas coisas. A insegurança. E sabe quem na Bíblia viveu por um certo tempo, porque logo depois ele
largou esse peso? Moisés. Sim, Moisés foi aquele que tirou um povo da escravidão. Moisés foi aquele que resgatou uma multidão. Dizem que foi cerca de 3 milhões. Pode ser mais, pode ser menos, mas é um povo numeroso. E Moisés, por um certo tempo, foi tomado pela insegurança. Deus o chamou. E ele, Senhor, eu não sei falar. Coloca outro em meu lugar. Quantas vezes Deus nos chama para viver algo? O seu propósito. O propósito que Deus estabeleceu para Moisés. Porque Moisés nasceu com um propósito. E toda a história de vida de Moisés se encaminhou para esse propósito ser cumprido. Quando o faraó mandou matar os meninos e a mãe dele colocou em um cesto. Quando a filha de faraó encontrou Moisés e criou ele dentro do palácio. Então ele sabia de tudo que acontecia lá dentro. Ele sabia se relacionar com as pessoas do palácio. Ele foi criado como um egípcio. E aí as coisas se encaminharam para o propósito de Moisés. Quando Deus chamou ele, simplesmente ele falou, não, Senhor, eu não sei falar. Porque ele foi tomado pela insegurança. Deus tem um propósito para mim e para você. E muitas vezes nós deixamos a insegurança nos desviarmos desse propósito. Se Moisés não fosse, Deus enviaria outro. Porque Deus ele é especialista nisso. Mas o propósito era de Moisés. Talvez se você não fazer, Deus vai mandar outra pessoa. Mas quem vai estar fora da vontade dele é você. Deus vai cumprir o propósito dele. Depende de nós largarmos esse peso da insegurança. E hoje, viver aquilo que ele sonhou e planejou para nós. Tem tantos pesos que nos impedem de viver algo extraordinário. E a insegurança é uma delas. Eu posso dizer que eu também já passei por isso. Pelo peso da insegurança. Todos esses pesos eu já tive que liberar mais que uma vez. E a insegurança foi um deles. Por um tempo eu me contentava e falava, meu chamado é para ser professora de salinha, porque lá eu vou falar com criança, é mais fácil. A gente sempre acha que é mais fácil porque eles não entendem, eles não vão me questionar. Fico lá escondida mesmo. E eu achei que era isso. Eu me convenci de que era isso. Porque era onde eu me sentia segura, lá, fechada dentro da salinha. Não que quem tem o chamado para isso é ruim. Mas eu estava fugindo daquilo que Deus tinha me chamado. E eu me contentei com aquilo que era confortável para mim. Por causa da insegurança. Será que hoje você não está numa posição que você acha confortável para você? Porque você é inseguro? Será que hoje você não está vivendo o seu propósito de forma plena por causa da insegurança? Tantos pesos nos impedem de viver o propósito do Senhor. E você pode hoje entregar mais um no altar do Senhor. Basta você decidir. E aí a sacola cada vez fica mais leve. É mais fácil de carregar. E por acaso, o último peso que eu tenho aqui na sacola, eu acho que é o mais difícil de largar. Todos são difíceis. Mas esse requer muita renúncia. Requer quebrar o orgulho, quebrar a ofensa, quebrar o medo, quebrar a insegurança. E por acaso ficou por último, que é o perdão. O perdão. O perdão nos afasta das pessoas. O perdão nos afasta de Deus. E um exemplo de perdão que a gente vê foi José. Vamos refletir na história de José. José, 17 anos, foi jogado num poço pelos seus irmãos. E os seus irmãos venderam como escravo. E mais, os seus irmãos mentiram para o seu pai que ele foi morto por um animal. José foi levado como escravo lá para o Egito, para esse mesmo Egito que depois Moisés liberou o povo. E aí,
José passou anos e anos sendo escravo. Foi acusado injustamente de tentar querer pegar a mulher de um dos líderes lá. E ele foi preso. Passou muitos anos na cadeia, quebrando pedra, sendo como escravo. Pense, ele era um prisioneiro injustamente, foi vendido pelos seus próprios irmãos. Será que no nosso coração, quanta revolta ia ter dentro da gente? Será que nós ia falar, quando eu ver aqueles lá na frente eu vou querer matar, porque eles são meus irmãos, a minha família, o sangue do meu sangue. Tentaram me matar e venderam como escravo e hoje eu estou preso aqui por algo que eu nem cometi. Quanta revolta será devia ter no coração de José? Mas não, porque ele não tinha esse peso sobre ele. Porque no início ele decidiu largar esse peso. E ele confiou no Senhor. Se o Senhor me colocou aqui neste lugar, algo eu farei. Tem propósito. E depois de cerca de 20 anos, ele encontrou aqueles irmãos novamente. Seria a vez de José se vingar. Porque o Egito passou por 7 anos de muita fartura. Eles armazenaram tudo que eles tinham através da revelação de José, de um sonho. E depois toda a terra passou por 7 anos de escassez. E o Egito era o único lugar que tinha comida para suprir essas regiões. E aí, por um acaso do destino, eu chamo Deus, fez com que esses irmãos estivessem perante José, pedindo ajuda porque eles estavam morrendo de fome. E o que José fez? O que vocês acham que uma pessoa segundo o coração de Deus faria? Ele poderia mandar os irmãos dele embora e morrer de fome. Ele poderia matar aqueles irmãos que fizeram ele sofrer por anos e anos. Mas o que ele fez? Ele liberou o perdão. Quão difícil é liberar o perdão por coisas tão simples ou por coisas grandiosas, assim como esses irmãos de José fizeram. E José escolheu não carregar o peso do perdão. Porque quando nós não perdoamos, nós não estamos ofendendo a pessoa que nos ofendeu. Nós não estamos machucando a pessoa que nos machucou. Nós estamos nos machucando. Nós estamos com peso e peso sobre nós. E entra dia, sai dia, e eu não perdoo uma ofensa. Eu não perdoo um familiar, eu não perdoo um amigo. Eu não me perdoo muitas vezes. Então o peso do perdão é tão difícil, mas é tão leve quando nós decidirmos entregar ao Senhor, entregar aos pés do Senhor. Talvez você precisa perdoar alguém hoje. Talvez você precisa pedir perdão para alguém. E saiba de uma coisa, a sua vida não vai para frente se você não entregar o peso do perdão. Talvez você precisa se perdoar. Porque Deus, Ele já te perdoou por algum erro, por alguma recaída, por algum momento que você se sentiu fracassado. Deus, Ele te perdoou. Jesus, Ele levou sobre si todo o nosso peso, todos os nossos pecados, todos os nossos erros. E às vezes nós não nos perdoamos por algo que nós fizemos, só para carregar esse peso. Às vezes nós não perdoamos um familiar. Às vezes nós não perdoamos um amigo. Às vezes o orgulho faz com que nós não pedimos perdão quando nós erramos. Porque nós ferimos, nós somos feridos. E aí a gente precisa liberar o peso do perdão. Qual peso está te impedindo de viver o propósito do Senhor? Tem alguns pesos aqui. E a sacola fica mais leve. E já não pesa mais. Eu consigo passar dias, meses, e eu consigo encontrar descanso para a minha alma. E eu vou deitar à noite, eu vou descansar, porque não tem nada mais me machucando, não tem nada mais me impedindo. E amanhã vai vir de novo. Amanhã a sacola vai começar a encher, porque nós somos seres humanos, nós falhamos, conhecemos,
nós vivemos, nós caminhamos e nós vamos acumulando. Mas, graças a Deus que tem Jesus, que pode vir e pegar esse peso novamente. E eu consigo entregar ao altar do Senhor, aos pés do Senhor, em qualquer momento do nosso dia. E aí existe o peso do fracasso, existe o peso do pecado, existe o peso da culpa, existe talvez o peso do ciúme, existe o peso da briga, às vezes existe algum peso na nossa área conjugal, existe algum peso na nossa área familiar, no nosso corpo de Cristo. Às vezes a gente enfrenta algum peso dentro da igreja. Muitas vezes a gente enfrenta pesos com nós mesmos lá dentro de nós. E eu quero dizer hoje para você que você pode liberar esse peso. O saco pode voltar a ficar vazio. Você pode decidir hoje entregar aos pés do Senhor. Porque Jesus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomam sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Aprendam do Senhor, que Ele dará descanso. E o Senhor todos os dias nos dá a oportunidade. Eu convido você a ficar de pé. Eu quero que você reflita. Qual peso está impedindo você de viver o propósito que o Senhor estabeleceu para a sua vida? Qual peso tem impedido você de viver o sobrenatural do Senhor? Deus tem algo lindo e maravilhoso para entregar para você. Mas talvez a sacola está tão cheia de pesos que aquilo que o Senhor tem para você não consegue entrar. Então você precisa liberar, esvaziar a sacola para o novo do Senhor encher. E esse novo é leve. Esse novo do Senhor é tão leve que você não vai sentir. Então eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos neste momento e se concentrar naquilo que tem impedido você de se chegar até Deus. Aquele peso, algo que está implícito dentro de você. Falando com o Pai nessa hora. Fale a Ele, Ele conhece o fardo que você carrega. Ele conhece os pesos que tem sobre sua vida. Só que muitas vezes, como a pastora Carol falou, é difícil nós entregarmos esses pesos no altar. É difícil nós dizermos: Senhor, olha, eu tenho esse peso do orgulho e eu quero entregar a Ti nessa noite. Eu tenho o peso do perdão, a falta de perdão na minha vida. Eu preciso entregar para Ti porque eu preciso que o Senhor me ajude a vencer isso. E muitas vezes não é fácil. Muitas vezes o nosso homem exterior diz não, e o nosso homem interior, o nosso espírito grita dizendo: olha, entrega porque isso vai fazer bem para ti, isso vai fazer bem para a tua vida, então você precisa entregar isso. Mas muitas vezes nós não entregamos, nós seguramos conosco. E essa é uma noite de entrega, essa é uma noite tão especial que o Senhor preparou para nós. O Espírito Santo está aqui e Ele está tocando no meu e no teu coração nessa noite, dizendo: filho, entrega, essa é a noite de você entregar. Se você que está aí no teu lugar, você se identificou com algum desses pesos que foi ministrado nessa noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero convidar primeiro os discipuladores, todos os discipuladores saem do seu lugar e venham aqui na frente. Vocês que são discipuladores, vocês vão ajudar aqui a orar nessa noite. Venham todos vocês, os discipuladores, venham. Jesus, quero ouvir teu respirar. Muitas vezes o medo nos impede, o medo de o que as pessoas vão falar ao meu respeito. Ou muitas vezes o orgulho nos impede de dar um passo à frente e dizer: Senhor, eu preciso mudar, eu quero mudar, eu quero entregar nessa noite. Então sai do teu lugar, você que quer entregar um desses pesos nessa noite, ou talvez todos eles.
Aqui estão pessoas que vão ajudar você a orar nessa noite. Vão te ajudar em oração. Saia do teu lugar e vem aqui na frente. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha orgulho nessa noite. Essa é a noite de você entregar tudo isso. Nós não somos bons o suficiente. Por isso que Jesus se entregou na cruz por mim e por você, porque nós somos falhos. Nós somos pecadores, nós carregamos fardos todos os dias. Nós carregamos pesos, mas nessa noite Jesus quer te libertar. Nessa noite Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele diz: vem, vem como você está. Vem como você está, porque eu quero te ajudar. O primeiro passo tem que ser seu. O primeiro passo tem que ser nosso. Dizer: olha, eu quero, eu preciso, eu sozinho eu não consigo. E aí o Senhor vem e toca no teu coração, na tua alma, e Ele te diz: filho, olha, eu te ajudo. Fala para mim quais são os fardos que você tem carregado, quais são os pesos que você precisa deixar. Ei, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Porque quando nós declaramos isso que nós precisamos mudar, quando nós declaramos isso na presença de homens, Deus honra o nosso coração, Deus honra a nossa atitude. Então não fique aí no seu lugar, saia do teu lugar e venha. Venha. Ele te espera de braços abertos. Abraça-me, abraça-me, cura-me. Deixa Ele te curar nessa noite, deixa Ele. Espírito Santo, passa agora com tua cura. Passa agora com o teu poder, curando, sarando, transformando, Senhor, a vida dessas pessoas que disseram sim. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso mudar em uma área da minha vida. E sozinho eu não consigo. Aleluia. Unge-me, Senhor. Toca-me, toca-me. Deixa Ele tocar na tua vida. Você que está aí no teu lugar, feche os teus olhos. Erga as tuas mãos para o alto e declare isso. Vem sobre mim com teu manto. Vem sobre. Ei, queima. Com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto. Reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por cada pessoa que veio aqui na frente, Pai. Pessoas que não aguentam mais carregar os seus fardos, Pai, sozinhas, mas decidiram nessa noite entregar ao Senhor e dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor carregue por mim. Liberar o perdão muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil vencer o medo. Muitas vezes não é fácil deixar o orgulho de lado. As ofensas, as pessoas que te ofenderam, muitas vezes é difícil perdoar, mas olha, nessa noite o Senhor trouxe essa palavra aos nossos corações. Precisamos perdoar mais, precisamos amar mais, precisamos nos entregar mais a Ele. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos nessa noite. Nós entendemos, Pai, o que nós precisamos fazer.
Agora existe uma coisa, se você entendeu e você não praticar, o peso não está mais sobre nós, mas o peso continua na sua vida. Pratique isso que foi ministrado nessa noite. Fácil não é, mas vai ser libertador. Quando nós decidimos dar um passo a mais, assim como vocês fizeram, esse passo vai levar vocês a um nível mais alto e mais próximo do Senhor.